E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Hipertrofiando Cast, né Diogo? Isso aí, e hoje com o professor Dr. Felipe Dantas, que também foi nosso professor, não sei se foi seu, mas meu foi professor de bioestatísticas e musculação, né, na graduação. Então, exatamente. Qual foi o ano mesmo que... Rapaz, eu acho que 2000, eu entrei em 2015, 16, eu acho que foi 15, 16, né? Acabei em 17, 18, foi por aí. Por aí, 2016. Felipe foi meu professor de bioestatística, meu professor de musculação, meu professor de atividade física e envelhecimento. Foi meu orientador da graduação, meu orientador da especialização, meu co-orientador do mestrado. A referência é grande. É a minha inspiração, meu amigo. Então a gente já agradece para você ter aceitado esse convite de estar aqui, né, no Hipertrofiando o Cast, que a ideia disso aqui é não hipertrofiando só o corpo, mas sim a mente. E hoje a gente vai falar um pouquinho da parte científica e da experiência que o Felipe teve, né, até no judô. Enfim, conta aí, professor, como é que foi esse início, o que é que fez o senhor começar na educação física e dar continuidade até nessa carreira acadêmica e chegar a ser uma das referências hoje, que está aí por muito tempo na universidade, né? Na UniRN, uma das melhores faculdades de educação física aqui, principalmente no nosso estado. É verdade. Eu sempre, na verdade, tive envolvimento com esporte. Eu era uma criança muito ativa e com 5 anos os meus pais me colocaram para fazer ginástica olímpica. Acho que toda criança já deve ter tido experiência de ter feito ginástica, né? E aí, da ginástica, eu fui pra natação, e da natação pro futebol. E o futebol era curioso porque eu sempre ficava na reserva. Eu nunca era colocado pra jogar. Só jogava porque tinha bola. Eu fui goleiro no tempo. E com 8 anos, eu me lembro muito bem desse dia, que foi marcante pra mim. No antigo Colégio Imaculada Conceição, ali na Avenida Deodoro, né, se eu não me engano, por ali. O professor colocou a gente lá num torneio e eu chamei minha avó, meus pais, os meus irmãos, tudo, família, para assistir, porque ele me prometeu que nesse torneio eu ia jogar. E aí começou o jogo, veja, eu tinha 8 anos de idade, né? Aí o time perdendo por 1-0. E eu me lembro, assim, dos flashes dessas imagens, tá muito forte na minha cabeça. E aí, perdendo, e a minha avó, bota meu neto pra jogar, bota meu neto. E aí, no segundo tempo, o time continuou perdendo e ele não me colocou pra jogar. Porque, e aí, assim, até uma questão de... Na escola, infelizmente, se tem um foco muito em rendimento e pouco em educação, né? É verdade. O esporte, né? E eu não joguei. Aí, cheguei em casa, chorei pra caramba, fiquei muito triste. E aí, eu falei, quer saber... Eu vou entrar pro judô, porque meu irmão já fazia judô, né? Com 4 anos o meu irmão entrou no judô e ganhava medalha. Eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer judô. E aí entrei no judô. Não tem banco no judô, né? Não tem, pois é. Você vai ter que competir. É você contra você mesmo. Contra você e o oponente, né? E aí pronto, entrei no judô na auxiliadora, sensei Emerson Ramos, foi meu primeiro sensei. Por sinal, é uma alegria falar isso, porque o meu filho começou também no judô e começou com sensei Emerson Ramos, lá no Judô Clube Ramos, né? E com 2 meses de treino, eu já participei de uma seletiva para o Campeonato Brasileiro, 9 e 10 anos, lá em Blumenau, não, foi aonde? Em Balneário Camboriú. Caramba. Balneário Camboriú. Aí ganhei essa seletiva, viajei com meu pai para esse torneio. Lá eu ainda consegui ganhar uma luta de uma judoca de Santa Catarina. Perdi pro Carioca nas 8ª de finais. Mas assim, aí pronto, eu comecei. A experiência que você disse assim, não, o esporte é esse aqui, encontrei meu esporte. Saiu de uma frustração e foi para outro que se identificou totalmente. Exatamente, aí começou, aí tipo, as competições iam vindo, eu ia desenvolvendo no esporte, né, desde pequeno conseguindo aí destaque nas competições. E assim, o esporte ele tá entranhado em tudo que eu fiz desde então, né. E aí assim, fui crescendo, fui entrando em academia, fazendo musculação, tomando gosto por aquele ambiente. Aí eu falei, quer saber, eu vou seguir essa carreira aqui de professor de educação física. Sendo que meu pai, ele tinha uma clínica, né, tem até hoje na verdade, uma clínica de laboratório, né, bioquímico, tem salas que ele aluga para os médicos, então uma clínica grande aqui em Natal, clínica da saúde ali na rua Mossoró. E ele assim, poxa, faz farmácia, né? Quando eu estava lá no ensino médio para fazer vestibular, faz farmácia, se forma que você vai seguir os meus passos aqui, tomar conta da clínica. Aí eu falei, beleza, vou fazer farmácia.
Aí, assim que eu terminei o pré, né? Terminei o pré no Marista, fiz o pré 99, fui tentar farmácia e passei no vestibular. Cursei o primeiro semestre, cursei o segundo semestre, aí já não tava muito gostando. Gostou muito. Aí no terceiro semestre falei, poxa, não é isso aqui que eu quero. E a minha cabeça lá na educação física. Educação física já. Minha cabeça no esporte. E as competições de judô rolando. Rolando. Eu nunca parei de treinar. Uhum. Até eu me formar, eu nunca parei de treinar, né? Só parei de treinar quando fui fazer o doutorado, né? Mestrado, doutorado, eu parei realmente. Mas aí pronto, quando chegou no terceiro semestre, eu tive uma conversa com meu pai, falei, não, eu vou seguir o meu sonho, que eu quero realmente a educação física. Aí tranquei a universidade, fui fazer cursinho, né, pra fazer um novo vestibular. Pra educação física. Fiz cursinho no CDF, Colégio de Curso. Na época era aquele vestibular ainda que você fazia a prova da UFRN, não era Enem não, né? Não. Já peguei o Enem, era experimental ainda, tava experimental, né? Não lembro se tinha você poderia fazer a prova, acho que começou em 2001 ou 2002. Eu peguei o Você último fazia aí. a prova, mas tipo, não valia de nada, era só pra você ir... eu acho que ele tava experimental ali, o governo tava começando a inserir, Incluir, eu lembro, né? porque... eu lembro porque eu acompanhava e eu lembro muito bem de pessoas indo fazer o Enem, mas tipo assim, vai fazer só pra... Porque não tinha, o que valia mesmo era o vestibular, cada universidade tinha a sua, né? E eu passei no vestibular para educação física, para a UFRN, né? Os dois, a farmácia foi na UFRN e a educação física na UFRN. Passei, sendo que nesse espaço de tempo, quando eu fui aprovado, eu fui treinar com os colegas meus no Minas Tênis Clube. Tyrone, Danilo, Sanclay, uns colegas meus de judô estavam lá no Minas Tênis Clube e eu tinha um período aí de 1 mês e meio, 2 meses para assumir lá a vaga e começar o curso, né? E aí lá nos treinamentos eu, enfim, me destaquei e tudo, e o sensei de lá, o sensei Floriano, me convidou para continuar lá no clube, né? E nessa época eu estava no meu auge, eu tinha sido campeão brasileiro com 17 anos, inclusive na época ganhando em cima do principal atleta do país, na época o João Derli. Caramba, você ganhou do João Derli. Olímpico, né? Atleta olímpico, né? Ele foi para a Olimpíada de Sydney, se eu não me engano. Bicampeão mundial, né? Foi o primeiro campeão mundial do Brasil, foi ele. O Aurélio Miguel, que foi campeão olímpico em Seul, não conquistou o título mundial. O Aurélio Miguel foi campeão olímpico em Seul, foi bronze em Atlanta. O Rogério Sampaio, campeão olímpico em Barcelona em 92, eles não conseguiram conquistar o campeonato mundial. A primeira conquista de campeonato mundial do Brasil, né, foi de João Derli em 2005, no Egito. E você ganhou dele. E eu ganhei dele, foi. No Brasil. Então aí... Então você vê que aqui não é brincadeira não, o cara aqui é bom. Então assim, eu tava no meu auge físico, auge técnico, e recebi esse convite pra ser atleta do Minas Tênis Clube. Aí foi quando eu parei. Eu falei, caramba, e agora o que eu faço? Então nessa época minha cabeça estava uma loucura, porque eu tinha essa oportunidade de ir para o Minas Tênis Clube para tentar o meu sonho olímpico, que por sinal, o meu sonho de ser campeão olímpico surgiu aos 8 anos de idade, né? Quando eu vi ali Rogério Sampaio, em Barcelona, 92, ser campeão olímpico. Já estava no judô. Tinha isso na sua mente. Quando eu via aquela final, ele contra o húngaro, e ele ganhar e tudo, aquela emoção, chega me arrepio. A emoção, e ver ele no pódio com a bandeira nacional subindo, eu falei, eu quero isso pra minha vida. Então, dos 8 anos de idade até os meus 26, era dormindo e acordando. Pensando. Né? Acordava e dormia pensando nesse sonho. Todos os dias da minha vida, todos os dias. Então, assim, era um sonho muito forte. Sendo que eu tinha consciência de que a carreira de atleta era limite, né? Tinha um limite de idade e depois né? Era curta. E eu sei que a profissão você ia para sempre, né? E em paralelo a isso, olha que loucura, eu tinha um desejo de seguir carreira militar. Então eu tinha um convite do Minas Tênis Clube para ser atleta, tinha a educação física, que era o que eu queria seguir de profissão, e tinha um desejo aí, tudo na mesma época, de seguir a AMAN. Inclusive eu até olhava os editais para, né, Academia Militar das Agulhas Negras e tudo, que meu pai foi militar também. Sim. E eu tinha muito interesse pela carreira militar. Então as três caminhos, eu olhava para um, olhava para outro. E agora? Para onde eu vou? Né? Aí eu pedi orientação a Deus e falei, quer saber? Eu vou fazer aqui a minha graduação para garantir meu diploma, né? Sim. Aí voltei para Natal, lá de Belo Horizonte. Aí eu falei, vou fazer aqui meu curso. Aí terminei o curso, aí em 2006 terminei.
Aí o sonho da AMAN já tinha evaporado da minha mente, e o dia de ser campeão ali continuava, né? Sendo que foram 6 anos, de 2001 a 2006, 5 anos, né? Treinando aqui em Natal, porque eu estava estudando na UFRN, sim, com um nível de qualidade menor do que eu estaria se fosse lá no Minas Tênis Clube, né? E os meus adversários lá no Minas Tênis Clube. Sim, os caras evoluindo. Porque eles estavam treinando com auge. O Minas Tênis Clube tá entre os 3 melhores clubes do Brasil. Minas Tênis Clube, Sojipa e Pinheiros. São os 3 principais do Brasil. E os caras que eram os meus adversários diretos para a vaga olímpica estavam lá no Minas, que era Pedro Guedes, tinha Jaque, né? Tiago Camilo, se eles estiverem ouvindo aí nosso podcast, eu vou dar um abraço aí pra eles. Tiago Camilo era um peso acima. Na época eu lutava na 73 e Tiago Camilo era da 81. Depois ele foi pra 90, né? Sim. Mas tem aquele outro que apresenta esporte espetacular também, com o Flávio Canto. O Flávio Canto também era categoria de cima, né? Enfim, mas os adversários estavam lá no Minas e eles treinando, sim, lá, e eu aqui pra me formar. Tanto que assim que eu me formei, nem me formei direito, porque a minha colação legal foi em fevereiro e eu já me mudei pra Belo Horizonte em dezembro pra janeiro. Porque eu falei, na minha cabeça, assim que eu me formar, eu já vou voltar pra lá, né? Eu falei pra Floriana, falei, sensei, eu agradeço o convite, mas eu quero que o senhor me permita que eu volte pra Natal pra me formar. E quando eu me formar, eu volto. Aí, beleza. Assim você fez. Assim eu fiz. Professor, como é que é essa parte de competição do judô, né? É por faixa, é por idade, é por peso? Só pro pessoal que tá aí de fora, pelo lado do outro lado, entender. Hoje você tem as categorias por idade, né? Você tem o sub-13, sub-11, né? Que é 9 e 10, sub-13, que é 11 e 12, sub-15, sub-18, sub-21 e o sênior, né? Então você pode lutar no sênior com qualquer idade. A partir de 21 anos, né? Você já é no sênior. Eu posso ter 60 anos e lutar no sênior, se eu quiser. Mas eu não vou lutar porque eu só pego a gurizada, né? Mas aí quando você tem 30 anos, você tem a possibilidade de entrar na nova categoria, que é de veteranos. Aí vai de 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, que é que eu tô hoje, né? Nessa idade. E não é por faixa igual no jiu-jitsu. Mas o peso ele conta também. Aí tem os pesos, né? Tem essa categoria e dentro dessa categoria tem os pesos. Veterana e os pesos. 60 para masculino. 60, 66, 73, 81, 90. Menos de 100 e mais de 100. Você compete a minha é 81. Mais de 100 é pesado. 81. Mas é uma galera forte. 81 já é pesado. 73 e 81 são as categorias mais difíceis, porque são pessoas com muita força e muita técnica, muita velocidade. Então junta a força relativa, junta a força da categoria de 90 e de 100 com a velocidade do 60 e 66. Meu amigo. Aí junta no 73 e 81. E como é que é a preparação? Porque eu lembro que, assim, eu já venciei uma parte do esporte de luta, fiz karatê, fui até faixa vermelha, aí fui pro judô, só que era agarrado, não gostava. Aí tentei pro jiu-jitsu, também não gostei, fiz um boxe chinês que chamava Sandai, que eu passei muito tempo, e fiz o Muay Thai. E aí eu lembro que os caras faziam preparação na época do judô, não sei se era do jiu-jitsu, eles colocavam o kimono e ia caminhando no sol quente. Como é que é pra perder peso e bater o peso na data de estar lá no local? A preparação física do lutador é muito complexa, né? Porque o lutador hoje, seja de judô, MMA, jiu-jitsu, o que for, ele tem que ser forte, tem que ter uma boa resistência cardiorrespiratória, que são variáveis que concorrem uma com a outra na preparação, tem que ser velozes, né? Então são qualidades físicas que são concorrentes, e o treinamento ele é feito por etapas, né? Você tem geralmente as competições alvos ao longo do ano. E hoje, o modelo de periodização mais usado é o ATR, né? Acumulação, Transformação e Realização, que é um modelo de periodização que se adequa a um esporte que tem vários picos anuais. Perfeito. No judô hoje você tem que ter uns 4 a 5 picos anuais. Hoje eu, que luto no veteranos, eu só tenho, a minha meta pessoal é só um pico ao ano, que é o Mundial do Judô. Esse ano vai ser em novembro nos Emirados Árabes, em Dubai, né? Eu já participei de 2 em Fort Lauderdale, Estados Unidos, fiquei em 5º lugar, e em Cancún, no México, 2019, também fiquei em 5º. Então hoje pra mim é a medalha que falta.
sabe? O Mundial. O Mundial, já fui bicampeão brasileiro, já fui campeão sul-americano, campeão pan-americano e eu busco agora o campeão mundial, né? Então hoje todo o meu foco de treino, que por sinal hoje eu não estou conseguindo conciliar muitos treinos pela minha rotina de trabalho, mas eu não paro de treinar enquanto eu não conquistar essa... É uma filosofia de vida, né, Felipe? E você tá passando isso pro seu filho também, né? Exato, com já vi as fotos dele. Mas tem uma curiosidade que você falou, quando você se formou, você voltou para Minas, para treinar lá. Exato. E aí foi lá que tu conheceu o Vitor? Exatamente, Vitor Belfort. Se tiver a foto aí, puder colocar, né? E aí, essa foi uma Vitor. tem uma foto aí de... Essa daí, né? Não, essa? Acho que não é essa, não. Não, essa aí foi no evento lá da premiação dos melhores do ano. É uma que ele tá de kimono, né? Vocês estão de kimono os dois. Não tá aí não a foto com ele. Não tá aí não a foto com o Vitor. Essa aí foi um campeonato que a gente participou, na seletiva pro regional. Mas enfim, voltando para Belo Horizonte... eu tive essa oportunidade, né? Eu voltei tendo esse foco, né, de buscar o sonho olímpico, sendo que eu tinha que pagar aluguel, porque o Minas ele me dava alimentação. Como eu passei os 5 anos sem aceitar o convite, porque se eu tivesse aceitado na época, talvez tenha pego um patrocínio. Eu tinha pego hospedagem e tudo, porque eles me ofereceram alimentação, hospedagem... Pra ficar lá, mas eu ia perder o meu curso aqui na Federal. Aí eu voltei e eles, beleza, mas você vai ter só alimentação. Eu tenho que pagar aluguel, né, da minha casa, tudo. Aí eu tinha que trabalhar. Essa foi a questão, porque eu desviei minha atenção, era treino de manhã e de tarde... E tinha que trabalhar, eu tinha que dar aula personal e tudo. E aí um colega meu falou, Felipe, Vitor Belfort tá precisando de um preparador físico. É tanto que eu achei que era uma trollagem, né? Guerra. Porque assim que eu cheguei lá, com 2 semanas, ele me falou isso, porque ele sabia que eu era formado em educação física, um colega meu lá, até ele é delegado da Polícia Federal, ele. O delegado da Polícia Federal no ponto, rapidinho. Na hora que ele começa aí. Gravando. Aí seu amigo era delegado da Polícia Federal. Exato, ele sabia que eu era formado em educação física, porque ele já sabia da história, que eu tinha recusado o convite, estava voltando pra lá e tal. E ele falou, Felipe, eu tenho um colega meu, ele é lutador profissional da MMA, Vitor Belfort. Eu comecei a rir, né? Aí o que aqui tem Vitor Belfort? Tinha 2 meses só de formado, professor. Tinha 1 mês e meio, eu acho, por aí. Eu me formei em Minas, em outro estado. Em outro estado. Aí ele falou, ele acabou de demitir o preparador físico que ele não estava dando certo, e ele tá precisando de um preparador físico. Como você é lutador, educação física, vamos lá conhecer ele, você mostra o seu currículo. Eu não tinha currículo nessa época, um currículo pesado, né, como hoje eu já tenho. Vou mostrar hoje. Mas vamos lá, aí eu, assim, na minha cabeça era tipo alguma pegadinha, né? Sim. Ele falou, fica aí marcamos um lugar lá no clube, se arrume que eu vou te levar pra gente almoçar. E aí lá no restaurante você conversa com ele e vê. Aí eu falei, tá bom, beleza, marca aí. Aí eu já tava preparado pra pegadinha, né? Aí me arrumei tudo, aí ele me pegou, a gente foi conversando durante o caminho e falei, rapaz, o que você tá arrumando aí pra mim, hein? O quê? O que foi que Tairone inventou? Tairone era um amigo meu, né? E eu esperando alguma pegadinha. Aí quando chego lá no restaurante, desceu, quando eu entrei assim no vidro, a gente via, né, quem tava lá no restaurante esperando, o Vitor Belfort lá sentado me esperando. Aí eu, caramba, é verdade mesmo. Aí eu comecei a ficar até um pouco nervoso, né? Porque o cara ali... Não tem como. Ele já era aquele fenômeno, né? Já era, cara. Já tinha acabado de ganhar lá ele tinha saído da Casa dos Artistas na época. Sim. E ganhado do Rene Couture. Caramba. Naquele UFC que a irmã dele tinha sido, né, sequestrada. Então era uma responsabilidade enorme do cuidado. Enorme. Então assim, eu falei, caramba, como é que eu vou... Aí, engraçado que eu não tinha ainda os meus livros, né, que eu sempre tive de muito livro, eles não tinham chegado ainda, lá em Belo Horizonte. Eu liguei pra minha mãe, mãe, manda pro Sedex aí, o que tiver de livro de treinamento esportivo, de musculação, que for, manda pra cá pra eu estudar aqui, pra fazer o treino. Como eu falei pro meu pai, ele não acreditou. Até porque meu pai tava um pouco... E minha mãe também, não querendo que eu fosse, né? Enfim, pela saudade, pela questão de Olha a foto. Olha, fez um bolinho com ele aí, Felipe? Essa foto aí foi na academia dele, lá ao lado do Fort Lauderdale. Agora me fugiu o nome da cidade. Mas esse aí eu estava no Mundial 2016 e fui lá dar... então você manteve contato com ele? Mantive contato, Que massa, aqui foi 10 anos depois da gente parar de treinar, aí eu fui pro Mundial do Judô,
Aí eu liguei pra ele falou, vem aqui pra gente dar um treino pra preparar pro Mundial. É do lado de Fort Lauderdale, a cidade agora não me vem na cabeça o nome. Mas é pertinho, era 20 km. Aí eu fui lá com a minha esposa, demos lá um treino, tiramos mais foto. E aí ele me ajudou na preparação. Dias antes da luta do Mundial, a gente foi fazer uns treinos. Aí ele se vingou não? Porque é legal você contar essa parte aí, que você deu um treino nele lá meio pancado. Era pesado, né? Porque engraçado que aí, sim, voltando a parte da Charante, né? Aí beleza, a gente conversou e tal, mostrei pelo meu currículo pequeno, né? 3, 4 folhas da formação. Ele falou, beleza, você é novo, mas vamos fazer aqui uma semana de experiência. Vamos treinar uma semana, ver se a gente... Vamos fazer um teste aí. Um teste, né? Aí passamos 2 anos. Caramba, 2 anos treinando. Aí viajei com ele pra Las Vegas, pra luta com o Dan Henderson. Foi o primeiro Pride Estados Unidos, né? Primeiro e último, porque o Pride encerrou, né? Sim. Era no Japão as lutas, aí foi os Estados Unidos, lá em Las Vegas, na luta com o Dan Henderson. Ele também, a gente passou uma temporada no Rio, treinando, viajando pelo Rio. Então assim, eu meio que dividi a atenção do meu sonho olímpico com o profissional, com a oportunidade profissional, que era incrível, né? Massa. E aí isso me prejudicou um pouco nos treinos de judô, porque eu não descansava de um treino para outro. Sim. Então lá eu andava muito a pé, lá é muita ladeira em Belo Horizonte. Então eu dava um treino, aí ia dar aula para Vitor, aí voltava para outro treino e tinha que pegar mais personal para poder pagar meu aluguel. Subiu o custo, né? Sim. Em resumo, lá acabou que eu treinava e em função de estar trabalhando com o Vitor, quem era das lutas queria me contratar e me contratou. Ficou sem tempo para nada, assim. Tinha a preparação física de 13 atletas. Caramba. Eu fazia junto com o Vitor e a equipe dele. Inclusive, dentre esses atletas tinha Kathleen Quadros e Erika Miranda, que eram 2 atletas também de judô, né, olímpicas. E Kathleen foi a primeira medalhista brasileira no judô, na verdade, acho que esportes individuais, primeira mulher que conseguiu medalhar na Olimpíada em Pequim. Ela foi bronze, ela estava comigo na preparação física. Massa. Então, assim, eu não consegui o meu sonho olímpico em 2007, na seletiva para Pequim. Eu perdi na última luta para pole final, lá em Salvador, a seletiva. E aí, quando eu perdi, eu falei, poxa, eu não vou mais insistir, porque eu estava já com 26 anos e eu pensei, eu fico em Belo Horizonte para tentar agora ir para outra Olimpíada, que ia ser em Londres, 2012. Ou volto para Natal para tentar estudar e seguir minha carreira profissional. Aí foi aí que... Isso foi o marco. Tomou a decisão de entrar na parte acadêmica. Exatamente. Eu saí, aí eu falei, Vitor, eu vou voltar para minha cidade. Ele também foi pro Rio, voltou pro Rio. Aí eu falei, eu vou voltar para Natal, porque, enfim, aqui no judô não vou mais para frente, porque os anos que eu passei estudando na FRN, na graduação, me deixaram um pouco para trás. Eu não consegui buscar os caras, o nível, entendeu? Aí entendi. Não consegui mais, porque... Não dava porque tinha perdido o tempo. Tinha perdido. Decisão, né? Eu poderia ter insistido um pouco mais. Talvez eu tivesse chegado um pouquinho mais longe. Mas eu ia perder de estar me formando, né? Assim, me especializando. Aí pronto, eu voltei para Natal e fui. Aí fiz a pós-graduação na UNP em 2009. Aí terminei em 2010, 2011, entrei no mestrado de saúde coletiva, o professor Kenio foi meu orientador, e a partir de quando eu conheci o professor Kenio, foi quando eu comecei a me apaixonar por idosos. Sim. Né? Coincidiu na fase que a minha avó teve Alzheimer, né? Enfim, teve uns problemas sérios, faleceu, e eu falei, quer saber, eu vou estudar agora envelhecimento para poder ajudar as pessoas a não passarem pelo que minha avó passou. Né? Que foi um processo severo de Alzheimer. E aí fui, doutorado, passei em 2013, né? Em 2013 para o doutorado na UFPB. O meu foco foi estudar aí a parte de envelhecimento, né? Por sinal, você participou da nossa coleta, né? Do estudo, tudo. E aí pronto, aí terminei o doutorado em 2016, né? Fiz o pós-doutorado em 2018 o primeiro, 2019 o segundo. E aí hoje trabalho só com idosos, atendendo esse público, e também treino judô, buscando aí essa medalha que falta, que é a medalha do Campeonato Mundial. Sempre no foco, sempre a vida dele todinho. Eu me lembro... Vou passar as fotos, né? Tá. Beleza. Eu me lembro muito bem de ver as aulas de Felipe, né? E ver ele aplicando a aula. E você vê que ele era um cara muito regrado. Eu lembro até de uma situação que você falou que chegou uma pessoa para vender uma panela
Felipe foi olhar, foi olhar um artigo científico sobre a panela. Eu disse, caramba, não acredito, cara, a desse vendedora jeito. foi. A vendedora me convencendo. A panela que a cirúrgica. Essa aqui é a minha filhinha, a primeira filha, minha primogênita, tinha aí 20. Pronto, aqui foi quando eu acabei de voltar de Belo Horizonte. Por sinal, lá em Belo Horizonte, a minha esposa, que na época era minha amiga, quando você voltar pra Natal, isso pelo Messenger na época, né? Aqueles. Que nem MSN, né? Aí ela, quando você voltar pra Natal, você vai ser minha personal, né? Ela pesando 105 quilos, ela sempre teve problema com a obesidade. E ela sabia lá que eu tava indo bem em Belo Horizonte, treinando Vitor Belfort, não sei o que mais lá. Aqui em Natal, na época, o meu nome ficou muito, assim, em alta, porque o pessoal sabia que eu tava fazendo sucesso lá, né? E aí, quando eu voltei, eu ganhei muito aluno, mas muito aluno mesmo. Inclusive a minha atual esposa. Aí ela falou, vamos emagrecer. Aí ela me contratou com uma personal dela. E com um mês a gente começou a namorar. E ela assim emagreceu 40 quilos. Caramba. E a gente casou após 1 ano e meio, que a gente namoramos 6 meses, noivamos 1 ano e nos casamos, né? E aí depois de 1 ano, durante o namoro eu falei, a nossa, aí ó, minha esposa aí, essa aqui é a foto do casamento. Eita, ela tava aqui 40 quilos mais magra. Caramba! Depois que ela. Aí eu falei. O cara evoluir, tem que fazer a mulher evoluir. Aí eu falei, infelizmente você ganhou o marido e perdeu o personal. Porque agora eu vou ter que dar conta pra pagar as despesas. Aqui a minha filha do meio. Aqui foi no casamento do meu irmão, essa foto, Massa. Né? E aí, aqui foi na minha defesa de doutorado, né? Professor Scott do Canadá, era da minha banca. Professor aqui, Hamilton. Rafael Ritt foi da minha banca. Aqui, professor de Belo Horizonte. Aqui foi o pessoal também lá da UFPB. Esse dia aqui eu chorei pra caramba. Esse dia foi pesado, viu? Foram 5 horas de defesa. 5 horas. Foi do doutorado aí? Doutorado. Meu Deus, chegando vai chegar seu dia, mas eu vou estar lá. A gente vai estar lá. Vai estar com essa câmerazinha filmando aí. E foi pesado que foi em inglês, né? A apresentação em inglês, as perguntas em inglês do professor. Então foi bem pesado esse dia. Aqui foi um campeonato que eu participei. Esse aqui foi o seletivo do regional. Aqui, Sensei Anderson. Judô Clube Nagashi. Aqui foi no absoluto, lá em Santa Cruz, na verdade. Massa. Enfim, aí ela emagreceu e tudo, e a gente casou, tivemos 3 filhos. E a gente programou, tudo, como você falou, tem tudo programação, né? É tudo, quando eu começo a ver, é tudo construído, né? Isso. Acho que hoje em dia muita gente chega, já quer, principalmente os adolescentes de hoje, já querem tudo do dia pra noite, não querem ter experiências, não querem viver o processo em si, que a gente bate constantemente, né, nisso aí. Mas tudo na vida da gente são fases e todas as escolhas que você toma, você vai construindo aquilo ali. Vai colocando tijolinho, vai colocando tijolinho por tijolinho, até chegar nos dias de hoje. Exato. E ver que o Felipe aí é formado, bem remunerado, tem uma família e você olha e se espelha, né? E ela, na época, ela falou assim, eu nunca tive um dia dos namorados com a namorada. Ela me disse durante o nosso noivado, né? Aí na minha cabeça, durante o nosso namoro. Aí, quer saber? Vou fazer um negócio. Dia 12 de junho vai ser um dia especial pra ela. Aí quando foi dia 12 de junho, eu chamei ela pra jantar, dia dos namorados, e pedi ela em casamento, né? Eu fiz isso também. Aí eu falei, daqui a 1 ano, nesse mesmo dia, a gente vai se casar. Aí nos casamos, dia 12 de junho. Caramba. Aí eu falei, daqui a 1 ano, vamos aproveitar casado, né? Sem filho. Daqui a 1 ano, a gente viaja pra Fernando de Noronha pra fazer a primeiro filho. Aí não deu outra. Tudo programado. Aí viajamos, dia 12 pra Fernando de Noronha. Aí lá a gente fez nossa primeira filha. É tanto que a gente falou, vamos 2 e voltamos 3. E deu certo. Tu lembra disso? Acho que você tava. A gente já era. Já era. Ah, não. Já era na Uni, não? Não, você não te conhecia não ainda. Quando a bolsa estourou, eu tava lá em 2011. Eu não me conhecia ainda. Eu entrei em 2013. 2013, exatamente. Quando a bolsa estourou, eu tava dando aula.
De basquete. Caramba, vocês ficam aí, se vira. Aí eu cheguei em casa, tanto que era na faculdade, na maternidade lá, no hospital, e estudando pra dar aula no dia seguinte. É que eu não pedi licença não, eu fiquei dando aula. Foi mesmo? Foi. Não, Felipe foi... Porque eu tava iniciando, falei, não quero pedir licença não. Até o doutorado, né? Felipe não pediu licença da Uni, continuou dando aula e ia pagar as disciplinas modulares lá, né? Rapaz, doutorado foi uma fase pesada da minha vida, porque foi 2 anos, 10 meses e 14 dias. Os dias eram contados. Porque eu ia assistir aula e voltava de carro pra dar aula no RN. Diga aí. Foi muito pesado, muito puxado. Ia pra Paraíba, assistir aula e voltava às vezes pra no final Recife. da tarde. Recife. Sério? Nenhum dia você fazia assim. Fazia essa loucura. Saí de manhã de 4 da manhã de casa pra assistir aula na UFPB. E voltava eu já sabia, era 5 da tarde, tinha que estar voltando. 5 da tarde voltava e 7 horas já estava na sala de aula. Caramba. Eu gastava 2 horas. Comer, não comia, não jantava? Comia no carro e estava no carro. Era aqui uma mão aqui, ali aqui um pouquinho. Ela veio um carro aí, vamos. Caramba! Eu falo isso assim brincando, mas era mais ou menos pra isso se mesmo. preparar pra aula. Eu tive muito livramento de Deus. Muito. Assim, eu não recomendo que ninguém faça isso, porque era uma loucura. Loucura de verdade. Era todos os dias. Aqui eu estava grávida da segunda filha. O que eu fazia assim... Porque nessa época eu tive que abrir mão da minha renda, né? Eu cancelei todos os personagens, cancelei 80% da minha carga horária no UNRN. Até o professor Luciano, na época, coordenador. Para poder fazer doutorado e não perder o vínculo com a universidade, né? Sim. Porque eu não queria sair da universidade. Então foi uma fase muito cansativa, muito desgastante, de muito pouco sono, quase não dormia. Eu sei o que é isso. Eu ia dormir o quê? De 11 da noite para acordar 4 da manhã, para ir. Então foi muito desgastante, sabe? Então eu sempre fui muito tarefa, sempre. Eu nunca fui de fazer só uma coisa. Aqui foi o treino de judô. Renan, né? Paulo Renan. Então, aqui foi no Campeonato Brasileiro que eu fiquei em 2º lugar. Esse no Brasileiro Veteranos. Aqui com o Vitor de novo, né? Então, assim, eu sempre fui muito tarefas. Eu nunca consegui ficar... Tem uma foto dele dando aula aí? Tem foto dele dando aula aí, né? Esse é o João Felipe, né? Essa foi a cereja do bolo. Eu acho que nessa época aí, eu tava dando eu tava no período que você teve... Né? João Felipe foi o filho, o caçula, pra né? Fechar pra fechar com chave né? de ouro, Chave de ouro. Aí depois do 3º ele comprou uma televisão e ficou assim televisão, né? Não aumentava. Depois do 3º. Foi realmente. Mas é isso, então foi uma vida sempre com muitas coisas fazendo. Hoje eu procuro ter também. Aí já é Super valores pós-graduação, né? Isso, Então sempre foi nessa perspectiva de fazer muita coisa. Alguns colegas não concordam com essas multitarefas, né? Colegas profissionais. Diz que tem que ter foco. Que tem que ter foco em uma coisa só e tudo. Mas eu respeito quem pensa assim e entendo que existe uma vantagem porque você consegue atingir um potencial muito grande naquilo, mas ao mesmo tempo você deixa de fazer outras coisas. Por exemplo, eu poderia ter rejeitado o convite de Vitor Belfort. Sim. Poderia. Para focar 100% em treinar. Talvez eu tivesse conquistado aí títulos mais importantes. Talvez tivesse ido para a Olimpíada. Talvez tivesse ido para a Olimpíada, mas não teria tido a experiência profissional que eu tive de viajar para Las Vegas e tudo mais. E hoje, 10 anos depois, ir lá e marcar um treino com ele. E marcar um treino e ter um contato. Ele, né? Olha que legal. Então, assim, talvez eu não tenha chegado no topo da montanha naquela área, mas eu atingi uma altitude bem bacana. Talvez não tenha a resposta certa, né? O mais importante foi que vivenciou tudo. Outra coisa que o Felipe também trabalhou um tempo foi com super obesos, né, Felipe? Você tem obesos mórbidos, né? Dr. Eudes Godoy, né? Se estiver assistindo também, um abraço aí pra ele. A gente trabalhou na equipe dele de cirurgia, né, bariátrica. Os pacientes, eles iam pra gente para perder peso antes da cirurgia, né, para poder fazer a cirurgia com mais segurança. Então a gente ia pegar os pacientes no hospital, né, no Natal Hospital Center, hoje é hospital... É bem curioso isso aí, porque a forma que ele fazia para fazer eles perder peso é bem legal a história. Aí a gente pegava esses pacientes, aí foi quando eu fui o... Paraninfo, Rapaz. Aí a gente ia pegar no hospital, levava pra academia estilo, na época, fazia todo o treinamento na água, treinamento de força e o cardio respiratório na água, e aí voltava com eles pro hospital, e no outro dia a mesma coisa.
né? Então ele chegava a perder 15 quilos em 2 semanas. Caramba, né? Pra fazer a cirurgia e fazer a cirurgia com segurança, entendeu? E na água, o efeito do peso, assim, fora da água eles não conseguem nem às vezes andar, né? Mas na água eles conseguem fazer tudo. Nadava, fazia supino, remada, agachamento. E foi uma estratégia que você bolou pra poder... tipo, você viu isso em algum lugar, Felipe? Ou você foi... Não, peraí, vou botar esses caras na água que eu acho que eu vou conseguir. Não, eu elaborei, assim, essa estratégia pela questão mesmo da possibilidade de movimentação, sim, né? E a água tem uma resistência, né? Oferece uma certa exato, e não tinha máquina de musculação que dava para eles sentarem, para usar, entendeu? Então, aí na água... Na educação física tem que pensar, né? E na época eu sempre tive uma boa relação com academia estilo. Pôs na academia estilo, um abraço para Renato Bahia e Nelson Bahia. Foi onde eu comecei a minha carreira acadêmica em academias. Em 2002, já estagiando no 3º período, estagiei lá, passei acho que 12 anos lá, né? Já dei aula de dança. Foi lá que você conheceu o Gilson, né? Gilson da antiga PIC, né? Da Burn. Da antiga PIC e hoje a Burn, né? Gilson, Luami, né? Abraço pra Luami. Que tá na B-Movie. B-Movie. Hoje, por sinal, um grande amigo meu, Luami. Trabalhamos juntos já em vários projetos. Enfim, então foi uma fase muito bacana. E até hoje ainda tenho acesso lá com o Wesley, né? Sim. Que ele comprou lá a academia. Então, assim, uma academia que eu tenho muita gratidão, porque lá foi onde eu aprendi tudo na parte prática, sabe, assim, toda a minha... Literalmente nosso laboratório. Literalmente, ali foi o meu laboratório, assim, eu tenho muito carinho para aquele lugar, sabe? Então, foi muito bacana. Então, levar os alunos para lá, porque era uma piscina bacana, né, para trabalhar, e consegui fazer tudo ali, entendeu? Então, foi muito legal. E aí, assim, trabalhei com o Dr. Eus nessa fase, né, com esses alunos, mas o meu foco hoje é envelhecimento, né? Massa. Envelhecimento é o que... Tem histórias bacanas com o Felipe também, que eu fui o primeiro aluno de iniciação científica, né? Foi, o primeiro aluno. E a gente ganhou o prêmio de melhor trabalho lá. E o nosso trabalho concorreu no congresso... eu não vou lembrar agora, mas foi num congresso da CAPES, né? Que seleciona vários trabalhos. E o melhor trabalho ganha uma bolsa de mestrado ou doutorado, se eu não me engano. E a gente foi representando o UniRN, o trabalho foi enviado para lá. Que era a gente, na época que todo ano tinha, né? Numa seleção, a gente apresentava um trabalho. O Nick, né? Sim, aí o meu trabalho foi dos de iniciação científica, foi o melhor trabalho. Aí eles pegam um trabalho e enviam para lá. Foi massa, assim, porque... A gente, né? Eu tive boas... faculdade... Aqui foi o meu título sul-americano, que eu fui campeão sul-americano. Aqui foi aqui esse colega é militar, ele. Afinal, ele tava que por sinal hoje eu tô também militar vivendo também, carreira militar, né? Tô na aeronáutica. Porque passou em um concurso aí, então os sonhos nunca deixaram de existir. Você vê como Deus é maravilhoso, você né? Fez quase tudo, né? Não, e eu acho que você queria ser militar. Queria. Hoje você pois por isso que eu digo que Deus, ele realiza os nossos sonhos, quando obviamente é da vontade dele, né? No momento certo. No momento certo. Em 1996, eu entreguei minha vida para Jesus no campeonato de judô, né? Então eu fui para Rio Grande do Sul, pro campeonato de judô. João Derli, que era na época meu amigo, me apresentou a Bíblia, né, a palavra de Deus, e eu falei, eu quero isso para minha vida, né? E a partir de então eu comecei a minha caminhada com Jesus, né? E pude durante todo esse tempo vivenciar que os nossos sonhos, eles nunca morrem, né? Quando são sonhos de Deus, né? Então, veja, eu tive um sonho de ser militar quando eu estava com meus 17 anos e pensava na minha cabeça que esse sonho tinha sumido, né? Ele evaporou, e aí quando foi ano passado, surgiu essa oportunidade, me mandaram um edital, nem sabia, me mandaram, tem uma vaga aí para aeronáutica e educação física, caramba! Aí na minha mente, voltou toda aquela imagem, né? A mãe e tal, carreira militar, vou tentar. Aí deu certo. E hoje eu tô lá, né, na aeronáutica. E era uma vaga só. Uma vaga. Pra todo mundo. Então você vê aí que o nível não é fácil. Foram 274 profissionais tentando essa vaga, né? E a gente conseguiu. E eu tô muito feliz hoje lá. Assim, é muito trabalho, né? Muito pesado. E eu consegui lá... Tem alguma foto aí? Eu acho que tem uma foto da minha formatura. Com a minha... Fardado, com as crianças. Deixa eu ver aí. Aí, ó. Olha aí.
Esse dia aí foi minha mais velha do meu. Bonito, Segundo tenente Dantas. Ainda sou aspirante hoje, porque a gente passa 6 meses, mas a minha formatura para segundo tenente vai ser agora dia 2 de maio. Massa. 2 de maio vai ser a minha formatura para... Sempre informação, né, professor? Sempre. O primeiro tenente Felipe, lá? Quando você estiver perto do período termino como primeiro tenente, Massa. Então é muito bacana, porque a gente pode trabalhar com os aviadores, né? Aviação de caça, trabalhar com o treinamento, né? Contribuindo para uma eficiência do serviço da aeronáutica, né? Então é muito legal. A gente tem recentemente agora eu pude participar da coordenação de toda a avaliação física do curso do Comandos da Força Aérea Brasileira. Caramba, que é o grupo operacional de elite, né, da Força Aérea Brasileira. Então a gente recebia lá candidatos de todo o Brasil, né, Brasília, Belém do Pará, Campo Grande, aqui do Natal também. Então foram 40 militares que estavam pleiteando a vaga para o curso do Comandos, né? E a gente estava lá à frente de toda essa parte de avaliação. Então foi muito bacana essa experiência. Enfim, então a nossa vida é um aprendizado eterno, né? Eu sempre gosto de aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, trabalhar em novos projetos. Isso para mim é muito bacana. Muito legal. Acho que tipo, o Felipe, ele só não foi ainda campeão olímpico. Campeão mundial. O olímpico realmente não estava nos planos de Deus, né? Mas você teve uma atleta sua que foi para a Olimpíada, que você falou agora. Kathleen Quadras, que ainda hoje está em atividade. Ela por sinal foi campeã agora do Grand Prix de Antalya, né? Ela é alto nível ainda, né? Caramba. Não pude participar da Olimpíada, mas tive uma participaçãozinha. Lá, né? Mas esse sonho da Olimpíada transformou-se em mundial, né? Eu quero agora tentar o título mundial para fechar esse ciclo de medalhas, né, por todos os... Então foi algo que o esporte e a educação física te proporcionou, com né? certeza. Se você for olhar assim, o esporte estava sempre na nossa família em tudo. Na profissão, na minha vida com Jesus, porque foi no campeonato de judô que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. A minha família, a minha irmã hoje trabalha no Comitê Olímpico Brasileiro, né? Agora, recentemente, ela estava na Suíça, com o presidente do COB, numa reunião do Comitê Olímpico Internacional. Ela vai agora para... Relações Públicas, Ela é jornalista, né? Assessora de imprensa do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ela vai agora para Paris, em 2024, na Olimpíada. O meu irmão é também do esporte, hoje ela é médico, né? Trabalha com medicina. Mas o meu pai foi presidente da federação durante 11 anos, né? Foi o presidente que mudou a história do judô aqui do estado, na verdade. Foi ele que trouxe as inovações mais importantes para o judô aqui do estado. E ele que fundou a federação, na verdade, né? O judô aqui já existia, mas não existia oficialmente na Confederação Brasileira. E foi por meio de mim e do meu irmão, da empolgação que ele teve conosco, que ele, né, recebeu um convite e tudo, aí fundou a federação e aí desenvolveu todo o judô. Seu irmão também teve grande Meu irmão, ele era muito mais talentoso do que eu, mas muito mais disparado. Ele foi bicampeão brasileiro. A primeira derrota dele foi com 13 anos de idade. Aí foi o problema, porque o mundo... E ele começou aos 4, aos 4. Eu lembro que você falou que... Meu irmão era um talento, assim... Ele, se tivesse aguentado a pressão, porque ele tinha uma pressão muito grande em cima dele. E a precocidade foi o que mais afetou. Então, foi muito difícil para ele, as derrotas, né? Que ele não conseguiu assimilar muito bem. Eu, como perdi e ganhava, então fui mais de boa, né? De boa, mas ele não. Não impactava tanto. Já viveu mais com a... E ele teve cirurgia de ombro, como eu também tive. Sim. Ele abandonou com 16 anos, ele não aguentou. Aí eu fui seguindo e tal, mas ele era muito mais talentoso do que eu, muito mais talentoso. Eu acho que ele, pronto, se a gente você falou do foco, você falou do multitarefa. Pelo fato de você ser multitarefa e fazer várias coisas, talvez você levou o judô mais de boa. E aí você era... As derrotas eram mais tranquilas. E no caso dele, que talvez tenha focado muito. Né, durante muito tempo, muito foi foco, mais punk, assim. Ele, quando perdia, ele batia na parede, ele ficava muito, assim, muito irritado, sabe? Então ele não conseguia assimilar muito bem as derrotas, mas ele era muito mais talentoso do que eu e ele era um fenômeno, na verdade, né? Meu irmão foi um fenômeno muito grande, mas infelizmente não deu prosseguimento. Não conseguiu dar continuidade ao processo. Isso é um exemplo da questão da especificidade. Especialização precoce. Que a gente vê muito no futebol. Tem muito prejuízo. E tem muito prejuízo. Né? Aqui é um grupo de idosos lá da UBS que eu trabalho, né?
Na verdade, eu estou de licença não remunerada, né? Por causa que a gente está na aeronáutica. Mas eu também passo a ser concursado do município, né? Então a gente atende unidade básica de saúde, trabalhando com idosos hipertensas e diabéticas. Também é um carinho muito grande por isso aí. Esse público é... Aqui é uma reunião lá do UNRN. Sim, reunião pedagógica, né? Mas é isso, é uma vida de muita luta, de muita batalha, de muita guerra, né? Mas de muita vitória, graças a Deus, né? A gente tem conseguido aí alcançar muitos êxitos, né? Momentos de dificuldade, né, ao longo da vida, que são normais de todos nós, mas no geral o saldo é positivo de tudo que a gente tem passado. Eu quero aproveitar um momento aqui para lhe dar um brinde aqui do nosso patrocinador. Obrigado, valeu. Do Bruno, lá da Império dos Importados. Ele tem uma loja de carros importados, de mecânica, né? E autopeça de carros importados. Show. Aqui a gente tem convidado novo. Isso é muito legal, cara. Gorila Roxo. E aí, presentezinho do Nisclay que ele deu pra gente, Nisclay Art 3D, né? O Hipertrofiando Cash, ele faz esses bonequinhos aqui. E vou dar pro senhor também esse presente aqui, que eu já mandei fazer um grandão pra mim. Olha aí, valeu. Isso é algo que valeu, acho que obrigado, ele recebeu. show. Mas isso é algo Massa. que eu... Porque assim, quando a gente vai ver nossas vidas e nossas experiências, assim como todo o pessoal que passa aqui pelo Hipertrofiando, e como a gente acabou de ver, entender a vida do Felipe, né? A gente passa por fases. E isso aqui é uma representatividade do que eu tô vivendo hoje, né? É uma simbologia da minha gorila. É o gorila, né? É um aspecto um pouco mais forte do que o gorila normal, maromba. né? Uma proximidade com o meio humano, mas bem diferente aí. É verdade. Então, fica aí esse presente. Valeu, obrigado. E assim, professor, para deixar o pessoal uma frase aí, alguma palavra sobre sonhos, né? Que hoje em dia eu vejo que muita gente tem sonhos, desiste, para no meio do caminho, se frustra. E como a gente pode ver, né, o Felipe comentando algo que ele tinha pensado aos 17 anos e só conseguiu realizar hoje aos 41 anos. Então, isso é algo que pra mim, quando eu começo a ver, né, não desistam nunca. Essa é a questão. A gente deve buscar morrer vazio. Quando eu falo morrer vazio, é tirar de dentro toda aquela força escondida, aquele poder não tocado, aquela pessoa que você é e ninguém sabe. Isso é potencial. Força escondida, poder não tocado, aquela pessoa que você é e ninguém sabe. Então, se você é uma pessoa que nasceu para escrever 50 livros, 100 livros, não morra com esses livros dentro de você. Escreva-os. Pra fora, se você é uma pessoa que nasceu para ser um grande atleta, um grande professor de educação física, um grande palestrante, que você busque ser isso que você nasceu para ser. Porque tem muita gente que morre sem atingir o potencial que Deus colocou dentro da pessoa. Né? É tanto que hoje o pedaço de terra mais rico do mundo é o cemitério. Tem muita gente ali enterrada que morreu com seus potenciais dentro deles, morreram cheios. Né? Então o que eu busco hoje é morrer vazio. Por isso que eu faço tanta coisa para tentar buscar, né, tudo aquilo que Deus colocou para eu fazer na minha vida, entendeu? E espero que as pessoas que estão nos ouvindo também busquem de Deus, né, isso que elas nasceram para fazer. Né? É isso aí. Fechamos mais um Hipertrofiando Cash, sempre com a qualidade. Agradecer ao professor por ter vindo, né? Agradecer ao pessoal por assistir aí. Então, segue, curte e compartilha o Hipertrofiando, né? Manda pro seu amigo, manda pra sua amiga e fechamos mais um Hipertrofiando com sucesso, né? Sucesso. Valeu, obrigadão. Muito obrigado. E valeu pelo convite, obrigado mesmo. Massa mesmo, valeu. Valeu, galera. Fechou. Valeu. Curte, comenta e compartilha.